Olá, nessa aula nós vamos ver sobre dicionários. E o que são dicionários? Dicionários são estruturas de dados que armazenam pares e chaves de valor, ao contrário das listas, que são indexadas por números. Os dicionários são indexados pelas chaves, que pode ser strings, números ou outros tipos. Pensa no dicionário realmente como um dicionário físico, onde a gente tem chaves. Tipo, a gente quer pesquisar, por exemplo, o significado de uma palavra. A gente pega a palavra e aí à direita daquilo vai ter o valor, o que significa aquilo. Então é basicamente a mesma ideia. É, e como que eu declaro isso? Eu vou declarar uma variável aqui chamada meu dicionário. E aí a gente usa chaves. Minha lista, se fosse uma lista, a gente usaria colchetes. E para dicionário a gente usa chaves, beleza? E aí eu vou definir os valores aqui, vou definir as chaves e os valores. Por exemplo, vou colocar entre aspas aqui nome, e aí eu vou colocar Igor. Então eu vou ter a chave e o valor. E aí quando eu colocar print, colocar meu dicionário, ele vai exibir o dicionário inteiro. Olha lá, nome Igor, chave, valor. E se eu quiser pegar o nome, tipo, eu quero que venha só o valor Igor. Aí eu vou colocar aspas, nome. Então eu vou colocar meu dicionário indexado de nome. Lembra que quando a gente usava lista, a gente colocava aqui o index, né? Tipo, eu quero primeira posição, segunda posição, terceira posição, e assim vai. Aqui a gente vai acessar por chave. Então quando eu rodar isso aqui, aí eu vou ter a resposta Igor. Beleza? Então aí aqui dentro do dicionário eu posso ter vários itens, como nome, idade, é, cidade, Curitiba. E aí, se eu rodar aqui, ele só vai exibir Igor, mas aí eu consigo fazer com que ele exiba outros valores, como dicionário, cidade. Beleza? Então eu tenho o Igor Curitiba. E aí, se eu quiser a idade, eu chamo o meu dicionário indexado de idade. Beleza? Então, Igor 30 Curitiba. Então é algo para a gente organizar informações baseado com chaves. Beleza. Então, isso são formas de acessar os valores. Vou colocar aqui dentro. Isso é uma forma de acessar os valores. Tem outra forma de acessar que é assim. Você dá um ponto, get e o valor que você quer. Então, ou você pode usar assim, ou você pode usar assim. Tanto faz. Olha lá, o resultado é o mesmo. Que mais? Então, como que eu removo itens? Do mesmo jeito que a gente tem o get aqui, a gente tem um cara chamado pop. Print, meu dicionário. Print não. Opa. Vou dar o print meu dicionário. Meu dicionário. E antes disso eu vou dar o meu dicionário.pop. Então isso aqui vai remover o último item. Mas eu consigo passar aqui qual item que eu quero remover. Por exemplo, eu não quero que tenha cidade. Então se eu rodar e aí ele vai exibir meu dicionário. Olha lá, ó. Nome Igor, idade 30. Ele removeu a cidade. Beleza? Então essa é a forma de remover. Como que eu atualizo valores? Então, para eu atualizar valores, tem duas formas também. Eu posso passar meu dicionário. É, e aí eu coloco aqui, por exemplo, eu quero atualizar a idade. Então eu coloco aqui idade entre colchetes. E aí eu coloco qual que vai ser igual, qual vai ser a novidade. Por exemplo, vai ser 50. Se eu der um print aqui, meu dicionário indexado de idade, ele vai dar a novidade para mim, 50. Beleza?
Como que eu adiciono um valor novo? Deixa eu colocar aqui. Adicionando novos valores. E para adicionar novos valores, assim como eu consigo atualizar um valor aqui, eu consigo adicionar um novo valor. Então, se eu colocar aqui meu dicionário e colocar aqui, sei lá, país igual a Brasil, quando eu der um print aqui no meu dicionário, ele vai incluir a chave e o valor Brasil. A chave país, valor Brasil. Beleza? Bom, e se eu quiser acessar todas as chaves, eu quero uma lista de todas as chaves. Aí, para isso, eu consigo. Então, para acessar todas as chaves, a gente consegue chamar dois métodos aqui. Eu vou chamar o print e aí eu vou colocar meu dicionário.keys. Isso aqui vai retornar uma lista de todas as chaves que tem no meu carinha aqui. Então, ó, dict keys, nome, idade e país. Beleza? E daí, se eu quiser os valores, eu chamo print meu dicionário.values. É um método que tem ali nesse carinha. E aí ele vai trazer aqui, ó, Igor 50 e Brasil. Beleza? Então vamos resolver um exercíciozinho aqui para ver como que a gente consegue usar isso aqui, como que isso vai facilitar a nossa vida. O exercício é esse 1049 aqui do Bcrowd. Então, basicamente, nesse problema você deverá ler 3 palavras que definem o tipo de animal possível segundo o esquema abaixo, da esquerda para a direita. Em seguida, conclua qual dos animais seguintes foi escolhido, através das palavras fornecidas. Uma forma de fazer isso, ó, a entrada seria vertebrado, mamífero, onívoro. Então, vertebrado, mamífero, onívoro. É um homem. Então a resposta tem que ser um homem. Uma forma de fazer isso seria com if elses, né? If for vertebrado, if mamífero, if onívoro, aí retorna homem. Só que imagine o tanto de if else que a gente teria que fazer aqui para cobrir tudo isso aqui. Então uma forma legal de fazer isso é montando um dicionário, vários dicionários um dentro do outro. Então vamos montar esse dicionário. Deixa eu só colocar essa imagem aqui. Ok. Só criar o arquivo 1049 aqui. Beleza. Então eu vou chamar o meu dicionário. Primeiro item que eu vou definir aqui vai ser vertebrado. E dentro de vertebrado, eu vou ter outro dicionário, que é ave. E dentro de ave, eu vou ter outro dicionário, que é carnívoro. Opa! Carnívoro. E aí a resposta para quando chegar nesse carnívoro aqui dentro é águia. Beleza? E aí aqui ao lado do carnívoro eu tenho o onívoro. Então eu vou colocar aqui vírgula. Onívoro. Dois pontos. E aí a resposta é pomba. Beleza? Então eu basicamente defini essa estrutura aqui, ó. Essa parte de cima. Agora vamos definir essa parte de baixo aqui. Então, no mesmo nível de ave eu tenho um mamífero. Então aqui no mesmo nível eu tenho uma vírgula. E aí eu coloco aqui mamífero. E dois pontos. E aí novamente eu tenho um outro dicionário aqui dentro, que é onívoro. E a resposta para ele vai ser homem. Homem. E dentro ali eu também tenho o herbívoro. Herbívoro. Onde a resposta para ele ali vai ser vaca. Beleza? Então, definimos ave, mamífero, o carnívoro e o onívoro para esses dois itens aqui. Então a gente fechou esse cara aqui de cima. Agora a gente tem que fazer mais um nível de dicionários aqui nessa parte de baixo. Então a gente tem o vertebrado e no mesmo nível a gente tem os invertebrados. Invertebrado. Também é um dicionário.
E aí eu vou abrir aqui. E aí dentro dele eu vou ter inseto. E dentro de inseto eu vou ter outro dicionário. Hematófago. E aí, para esse eu vou ter, não vou ter um dicionário, eu vou ter uma string que é pulga. E ao lado de hematófago eu tenho herbívoro. Vívoro. E aí, para esse item específico, eu tenho lagarta. Ah, beleza. Inseto, herbívoro. Beleza. E daí, no mesmo nível do inseto, eu tenho o anelídeo. Anelídeo. E aí, dentro dele, eu também tenho outro dicionário, que é pro hematófago. E aí, para ele, eu tenho sanguessuga. Opa, sanguessuga. Eu vou ter também o onívoro. E para ele vai ser minhoca. Beleza, então para o invertebrado a gente fez esse nível aqui. Falta o nível de baixo. Ah, não, tá aqui já. Esquece. Então, beleza, a gente terminou nosso dicionário. Isso aqui representa isso aqui. Então, por exemplo, um tipo de entrada é vertebrado, mamífero onívoro. Então, se a gente colocar um print aqui, chamar. Como que a gente chamou? Dicionário. Dicionário indexado de vertebrado. E aí, isso aqui, ele vai trazer para mim um novo dicionário. Então, se eu rodar, ó, ele trouxe um novo dicionário para mim. É o dicionário que está aqui dentro desse cara aqui. E aí, assim eu também consigo acessar outro item pela chave ali dentro. Que no caso é mamífero. Mamífero. A gente tem aqui, ó. Ave e mamífero. E daí, se a gente rodar, ele vai trazer o dicionário que está ali dentro, que é onívoro ou herbívoro. E aí a gente consegue acessar aqui pelo index dele também. No caso ali do exemplo é onívoro e o resultado tem que ser homem. Homem. Beleza? O que o exercício pede? Que três itens vão ser lidos do teclados. Um dos itens são itens que contém no nosso dicionário. Então vamos criar três variáveis aqui. Ó. Eu vou chamar de A input, B input, C input. E aí eu vou substituir aqui, ó, que estava hardcode A, B e C. Então quando eu rodar, ele vai esperar o input aqui, eu vou copiar esses três caras aqui e vou colar. E aí ele vai dar para mim, homem. Eu vou rodar de novo, copiar esses três caras aqui e colar, ele vai dar águia. Beleza? E eu vou rodar o último exemplo e colar aqui, ele vai dar minhoca, que nem no exemplo. Então se a gente copiar isso aqui tudo e submeter aqui, vamos ver o resultado. Carro, carro, carro. Accepted. E é isso aí. Esse é um exemplo de uso para dicionários.